Meus irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 22, verso 29. Mateus, capítulo 22, verso de número 29. Mateus, capítulo 22, verso 29. Vamos ler juntos, em uma só voz. Mateus 22, verso 29. Juntos, vamos lá? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mais uma vez, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Evangelho de Cristo segundo João, escrito por João, capítulo 17, verso 17. João 17, 17. Evangelho de Cristo segundo João 17, 17. Leiamos também em uma só voz. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais uma vez. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Volta um pouquinho atrás, Evangelho de João, capítulo 5. Verso 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Vamos ler juntos. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mais uma vez. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O primeiro versículo: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O segundo versículo nós lemos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O terceiro versículo que nós lemos: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos orar. Oh Pai, nós queremos, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, te pedir, oh Pai, que tu ilumines, oh Pai, a nossa mente e nos dê compreensão da tua palavra. É a nossa oração. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, é que nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, a nossa igreja teve um privilégio muito grande. Nós estudamos os 66 livros da Bíblia durante aproximadamente 70 semanas. 99% das igrejas cristãs nunca estudaram o panorama do Antigo e do Novo Testamento como a nossa igreja estudou nas últimas 70 semanas. Isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio muito grande poder estudar as Escrituras. E principalmente, poder estudar toda a Escritura. Toda a Escritura. E nós tivemos esse privilégio. Semana passada, eu fiz uma síntese do Antigo Testamento aqui. Eu falei de Gênesis a Malaquias de forma bem corrida. Eu tenho apenas 50 minutos para fazer uma síntese. Hoje eu vou tentar fazer uma síntese do Novo Testamento. Eu vou tentar resumir todo o Novo Testamento em aproximadamente 50 minutos aqui. Irmãos, nós sabemos que o Novo Testamento, ele nada mais é do que o cumprimento
do Antigo Testamento. O Novo Testamento só faz sentido porque nós temos o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento só faz sentido porque nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento cumpre as promessas do Antigo Testamento e assim por diante. E nós começamos, pelo menos a organização da Bíblia, com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o fato muito interessante é que Mateus escreveu para um povo, Marcos escreveu para outro povo, Lucas escreveu para outro povo e João escreveu um evangelho que nós chamamos de evangelho universal. Por isso que nós encontramos algumas diferenças no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Por exemplo, no evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus, começando por Abraão. Por que Mateus começa o evangelho escrito por ele, começando por Abraão? Porque Mateus escreveu para judeus, e ele tinha em mente mostrar para os judeus que Jesus Cristo é o Messias prometido do Antigo Testamento. Se você e eu fôssemos escolher uma palavra que sintetiza, que sumariza o Evangelho de Mateus, nós poderíamos escolher a palavra cumprimento. Porque Mateus, ele tenta provar o tempo inteiro que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E ele começa com a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus é aquele que veio de Davi, é o filho de Davi, diferente de Lucas. Outro fato muito interessante é que Mateus dá ênfase o tempo inteiro que Jesus é o cumprimento das profecias e que Jesus também é o cumprimento da lei. Ou seja, em Jesus a lei se cumpre e em Jesus as promessas se cumprem. E outro fato muito interessante é que, se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, nós podemos dividi-lo em 5 grandes blocos. 5 grandes blocos. Alguns eruditos dizem o seguinte: Mateus é dividido em 5 blocos porque Mateus, de certa forma, ele quer apontar para os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós não sabemos se é assim, mas pelo menos alguns eruditos dizem isso. E é de fato verdade. Mateus pode ser dividido em 5 grandes sermões, ou 5 grandes blocos. Mas talvez a mensagem mais conhecida do Evangelho de Mateus seja o Sermão do Monte. E quando nós lemos o Sermão do Monte, ele causa impacto na gente? Sim, ele causa impacto na gente, porque o Sermão do Monte é a síntese, é o resumo de todo o ensino de Jesus. Nós podemos dizer que a ética cristã, ela é tirada do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Mas para os primeiros ouvintes, o Sermão do Monte foi extremamente chocante, porque a cultura que prevalecia naqueles dias era a cultura greco-romana. Até mesmo os judeus, eles estavam debaixo dessa cultura, envolvidos por essa cultura. Então, quando Jesus começa o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os humildes, essa palavra foi extremamente chocante, porque na visão greco-romana, humildade era sinal de fraqueza, compaixão era sinal de fraqueza, choro era sinal de fraqueza.
ser pacificador era sinal de fraqueza. Então, quando Jesus prega as bem-aventuranças, aquilo ali foi extremamente chocante para os primeiros ouvintes. Por exemplo, quando Jesus diz assim: se alguém te pedir que você ande 1 milha, ande 2. Para nós, praticamente não faz sentido, mas para os primeiros ouvintes, aquilo ali também era extremamente chocante, porque pela lei romana, um soldado romano, ele tinha direito de exigir de qualquer cidadão que carregasse para ele qualquer objeto por 1 milha, ou seja, 1.400 passos. Por exemplo, eu estou andando pelas ruas, de repente eu encontro com um soldado romano levando uma compra para casa. Ele podia me abordar, me parar e falar o seguinte: Geraldo, leva essa compra lá na minha casa. E ele morava aproximadamente 1 milha da onde nós nos encontramos, e eu teria que levar aquela compra até a casa daquele indivíduo. Aí vem Jesus e diz assim: não, se alguém te mandar andar 1 milha, ande 2. Extremamente chocante para o pessoal daquela época, extremamente chocante. Então a síntese do Evangelho de Mateus é essa: que Jesus é o cumprimento das profecias, Jesus é o cumprimento da lei, e que Jesus veio para trazer uma ética mais apurada, porque até então bastava não ir para a cama com a mulher do outro, com o marido da outra. Aí Jesus vem e eleva o padrão: se alguém olhar com intenção impura, já adulterou com ela. Se Jesus chamar alguém de tolo, de idiota, na língua original, raca, ou seja, já matar a reputação do indivíduo, ele já é um homicida. Jesus veio não para diminuir os mandamentos, pelo contrário, Jesus os eleva o tempo inteiro. Então a palavra central é essa: Jesus é o cumprimento da profecia e Jesus é o cumprimento da lei. No Evangelho de Marcos, a ênfase já é outra, porque no Evangelho de Mateus, Mateus tem um objetivo: mostrar que Jesus é o leão da tribo de Judá. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo sofredor, e o tempo inteiro Marcos tenta mostrar o que Jesus veio fazer. Você encontra isso no capítulo 9, verso 31, no capítulo 10, do verso 33 ao verso de número 43. No Evangelho de Marcos, você encontra Jesus se movendo o tempo inteiro. Por quê? Porque ele é o servo sofredor. E outra coisa, no Evangelho de Marcos, nós não encontramos, por exemplo, genealogia, por um motivo muito simples: servo não tem genealogia, ele é servo, ele é simplesmente servo. Marcos também quer mostrar o tempo inteiro que Jesus é o Filho do homem que deve sofrer pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo é o servo que sofreria, mas o Filho do homem que reinaria. Há uma junção no Evangelho de Marcos de Daniel 7, que é o Filho do homem reinando, Isaías 53, que é o servo sofredor pagando pelos nossos pecados. Você encontra isso aos borbotões no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Lucas é diferente do Evangelho de Marcos, porque Lucas escreve o seu Evangelho para os gregos, e Lucas o tempo inteiro quer mostrar Jesus como um homem perfeito. Por isso que nós encontramos parábolas o tempo inteiro no Evangelho narrado por Lucas.
do Evangelho de Lucas é que Jesus é o Salvador do mundo, não o Salvador dos judeus, e sim o Salvador do mundo. E é interessante, irmãos, que Lucas era médico, Lucas era escritor, mas Lucas não era judeu. E o único escritor não judeu do Novo Testamento é Lucas. Todos os demais escritores são judeus, de menos Lucas, que era médico, escritor, mas não era judeu. E o tempo inteiro Lucas dá ênfase nas boas novas de salvação. E outra coisa, Lucas também dá muita ênfase à questão do arrependimento. Você encontra várias vezes no Evangelho de Lucas João Batista chamando o povo ao arrependimento. Os 70 que foram enviados por Jesus chamando o povo ao arrependimento. O próprio Jesus chamando o povo para o arrependimento. E por aí em diante. Outra coisa muito interessante que nós encontramos no Evangelho escrito por Lucas é a ênfase na obra do Espírito Santo. Ninguém deu tanta ênfase à obra do Espírito Santo quanto Lucas. E outra coisa, nós encontramos no Evangelho de Lucas a genealogia de Jesus. Mas Lucas, diferente de Mateus, ele não começa com Abraão. Ele começa com quem? Com Adão. Até chegar em Jesus. Por quê? Porque ele não está falando para um povo. Ele está falando para todos os povos. A ênfase dele não é os judeus. A ênfase dele é os gregos e os demais povos. Outro fato muito interessante, irmãos, é que Lucas, por ser gentio, ele dá muita ênfase aos pobres, ele dá muita ênfase nas mulheres, ele dá muita ênfase a crianças, e nós não podemos esquecer que pobres, mulheres e crianças eram tratados como pessoas de somenos importância naquela época. Para os irmãos terem uma ideia, eles diziam o seguinte, que era melhor alguém conversar com uma árvore do que conversar com uma mulher ou uma criança. Alguns judeus ortodoxos faziam a seguinte oração: louvado seja Deus, por eu não ter nascido nem samaritano e nem mulher. E alguns diziam que as mulheres não tinham alma, eram desalmadas, né? Ele dá muita ênfase, por exemplo, aos oprimidos. Ele dá muita ênfase aos publicanos, aos samaritanos e por aí em diante. E outro fato muito interessante, aí eu queria que você abrisse, é que Lucas começa o Evangelho, capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10, dizendo o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: não temas, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Note, boa nova de grande alegria. Capítulo 24, verso 52. O último capítulo. Capítulo 24, verso 52. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande o quê? Júbilo. Ele começa e termina dizendo que o Evangelho nada mais é do que as boas novas de grande alegria. Ele começa e termina o seu Evangelho dizendo que o Evangelho de Jesus Cristo nada mais é do que as boas novas de grande alegria. Mas Lucas também escreveu o único livro histórico que nós temos na Bíblia, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Qual é a diferença básica
do Evangelho de Lucas para o livro dos Atos dos Apóstolos. No Evangelho de Lucas, Lucas nos diz o que Jesus fez. No livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas nos diz o que os apóstolos fizeram por intermédio de Jesus. Deixa eu repetir. No Evangelho de Lucas, Lucas nos diz o que Jesus fez. No livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas nos diz o que os apóstolos fizeram por intermédio de Jesus Cristo. E também no livro dos Atos dos Apóstolos, você vai perceber a ênfase que Lucas dá o tempo inteiro sobre a obra do Espírito Santo na vida dos crentes. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O livro dos Atos dos Apóstolos é um livro extraordinário. É o único livro, vou repetir, é o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento. É o livro dos Atos dos Apóstolos. São 28 preciosos capítulos que eu desejo de estudar de forma expositiva aqui com os irmãos. Nós temos também, irmãos, o Evangelho de João, que difere dos demais evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos. A palavra sinóticos significa parecidos. Eles são bem parecidos. Não são iguaizinhos, mas são parecidos. O Evangelho de João difere de todos os demais evangelhos. Ele apresenta Jesus como aquele que veio de Deus e aquele que volta para Deus, e é o próprio Deus. É muito interessante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado pelo evangelista João. Primeiro, ele nos diz que Jesus é o Criador que se fez criatura. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele nos mostra que o Eterno entrou no tempo, que o Onipotente se fez frágil, que o Santo foi tentado e que o Imortal morreu. E outra coisa muito interessante que nós encontramos no Evangelho de João, que nós não encontramos nos outros evangelhos, é que nos outros evangelhos a palavra para milagres é sempre a palavra poder, que na língua grega é dunamis, ou maravilhas, que a palavra no grego é terata. João não usa essas palavras, dunamis, que é poder, nem maravilhas, que é terata. João usa a palavra sinais, que na língua grega é seméria. Qual que é a diferença? A palavra sinais significa apontamento, significa algo muito pequeno, que aponta para algo muito grande. E o Evangelho de João é chamado o Evangelho dos 7 sinais. João narra 7 sinais, 7 milagres, e ele termina o Evangelho mostrando o motivo pelo qual ele escreveu o seu Evangelho, o motivo pelo qual ele narrou os 7 milagres, os 7 sinais. É para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenham a vida eterna. João capítulo 20, versículo 30 e 31. João é muito explícito com relação ao propósito que ele tinha quando ele escreveu o Evangelho, diferente de Mateus, Marcos, Lucas. João nos deixa claro o propósito pelo qual ele escreveu o Evangelho que leva o seu nome. Mas João não escreveu apenas o Evangelho, ele escreveu também 3 cartas e o Apocalipse. Ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. Se no Evangelho de João ele escreveu para que as pessoas crescem em Cristo, e crendo
vida eterna, a primeira carta escrita por João, ele escreveu com o objetivo de mostrar para os crentes que eles já tinham a vida eterna. Capítulo 5, verso 13, ele deixa bem claro: vocês já têm a vida eterna. Vocês já creram? Cremos. Então vocês já têm a vida eterna. Mas ele, o tempo inteiro, nós podemos chamar a primeira carta de João da carta dos testes. São 3 testes. No capítulo 1 até o capítulo 5, repete o tempo inteiro os 3 testes. Que testes são estes? O teste teológico, o teste moral e o teste social. O teste teológico: vocês creem em Cristo? Cremos. Então vocês têm a vida eterna. O teste moral: vocês obedecem à lei de Cristo? Obedecemos. Então vocês são salvos. O teste social: vocês amam? Nós amamos. Então vocês têm a vida eterna. O tempo inteiro, basicamente, a primeira carta de João se baseia nesses 3 testes. O tempo inteiro. Então, quando nós terminamos a carta de João, em vez de nós colocarmos amém, nós temos que tirar o acento e ficar amém. É a melhor forma de terminar a primeira carta. Amém. Isso é muito interessante quando escrito por João, porque João se tornou discípulo do amor. Porque João até então, até pelo menos a morte e a ressurreição de Cristo, diz a palavra de Deus que ele pediu que Jesus Cristo mandasse fogo para queimar os samaritanos. E ele mais o irmão Tiago, eles receberam um apelido terrível: Boanerges, que significa filhos do trovão. Fora isso, João e Tiago também, eles eram bem egoístas. Eles pediam a sua mãe, que era tia de Jesus, que fosse até o Senhor Jesus, fizesse a Jesus um pedido. E ela foi: Senhor, quando vieres no teu reino, que um filho meu sente à direita e outro sente à esquerda. Mas ele foi convertido ao apóstolo do amor. E segundo alguns eruditos, ele morreu na cidade de Éfeso, ficou durante muitos anos preso na ilha de Patmos, foi solto. No finalzinho da vida dele, na cidade de Éfeso, ele andava pelas ruas dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros, ou amei-vos aos outros. Era só isso que João dizia no final da sua vida. Ele escreveu outras 2 cartas, também, principalmente para combater heresias, a sua segunda e a sua terceira carta. Nós temos também, irmãos, o que nós chamamos de cartas paulinas. E dos 27 livros do Novo Testamento, 13 deles foram escritos pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas, Paulo nos apresenta Jesus como sendo o Cristo libertador. Libertador. Primeiro, foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, segundo os entendidos. Segundo, ele nos mostra que Cristo nos chama para sermos livres da lei. Até por um motivo simples: a lei não tem a capacidade de salvar absolutamente ninguém. Sabe o que nós temos 613 leis no Antigo Testamento? Para dizer uma coisa que só para mim e para você: duvido. Duvido. Cumpre. Duvido. A lei, ela serve para dar um diagnóstico para mim e para você. Nós estamos perdidos. Seria mais ou menos como uma ressonância magnética. A lei mostra como
nossa alma se encontra morta. Isso que Paulo quer dizer o tempo inteiro, principalmente escrevendo aos Gálatas: vocês estão livres da lei. Segundo, a liberdade cristã é livre, mas não livre para pecar. Ela tem que ser livre também da carne. Porque muitas vezes nós confundimos liberdade com libertinagem. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer o seguinte: vocês estão livres da lei, mas não livres para pecar. Essa é a ênfase de Paulo o tempo inteiro na carta aos Gálatas. Paulo escreveu essa carta porque alguns judeus que tinham se convertido ao cristianismo, eles diziam o seguinte: de fato, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas não basta, nós temos que cumprir também alguns ritos da lei, por exemplo, a circuncisão. Aí Paulo, não. Nós temos que obedecer alguns princípios da lei, como festa, algumas dietas, não comer carne de porco e por aí em diante. A Paulo, não. Em Cristo vocês estão livres. E Paulo diz algo chocante na carta aos Gálatas. Ele diz o seguinte: que o caído não é aquele que nós chamamos de alcoólatra, de drogado e por aí em diante. Ele diz que o caído é aquele que se apoia na sua própria justiça, achando que através dos seus méritos ele consegue se achegar a Deus. Paulo termina a carta dizendo basicamente isso: o caído é aquele que apoia nos seus próprios méritos, é aquele que se acha bom demais e através dos seus méritos ele consegue se achegar a Deus. É esse tipo de gente que Paulo chama de caído. A igreja tem por hábito de chamar de caído aquelas pessoas que não frequentam a igreja, ou aquelas pessoas que, por uma infelicidade ou outra, caíram no pecado, estão envergonhadas. Mas esse tipo de gente, Paulo não chama de caído. Paulo diz que nós devemos ter misericórdia delas. Paulo chama de caído é gente arrogante, gente prepotente, gente que se acha superior às outras porque tem uma conduta ilibada. Nós temos que ter uma conduta ilibada? Devemos tê-la. Devemos viver de acordo com os padrões de Deus? Devemos. Mas devemos entender que a graça dele nos sustenta. É a graça dele. Vocês se lembram do fariseu e do publicano? Quem voltou justificado para casa? O publicano, e não o fariseu. Nós temos, irmãos, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, onde Cristo é apresentado como um juiz que virá. Como juiz que virá. Paulo escreve para alguns irmãos que estavam enlutados. Por quê? Havia uma esperança que Jesus voltaria muito rápido. Então, os crentes estavam morrendo e Jesus não voltava. Aí Paulo escreve essas duas cartas para esses irmãos enlutados, dizendo o seguinte: calma, ele vai voltar. E outra coisa, Paulo também, principalmente na primeira carta, ele escreve para defender o seu ministério, porque algumas pessoas estavam colocando o ministério de Paulo em suspeição, e Paulo estava com medo de que o ministério dele estando em suspeição, aquilo que ele pregara aos Tessalonicenses também ficaria em suspeição. Por isso que ele escreve principalmente a primeira carta. Outra coisa, Paulo escreve também a um grupo que estava querendo adivinhar a data da volta de Jesus. Paulo escreve também contra este grupo. Ele escreve também, irmãos, porque os cristãos de Tessalônica estavam sendo perseguidos, e duramente perseguidos, principalmente para os judeus. Nós podemos dividir a perseguição aos cristãos em duas partes. A primeira perseguição se deu pelo viés dos judeus, e depois
se deu pelos romanos. No iníciozinho do cristianismo, os cristãos foram perseguidos por judeus. Até que alguém disse o seguinte: judeu é judeu e cristão era cristão. Até então o império entendia que o cristianismo nada mais era do que mais um ramo do judaísmo. Aí eles disseram: não, o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo. Judeu é judeu e cristão é cristão. Daí em diante, os cristãos passaram a ser perseguidos duramente. Mas quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, os Tessalonicenses estavam sendo perseguidos por judeus não convertidos. E outra coisa, eles estavam confusos com os rumores que o dia do Senhor já havia chegado. Tinha muita gente confusa no meio da igreja. Aí Paulo escreve essas duas cartas preciosas que nós estamos expondo aqui às quintas-feiras: 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Paulo também escreveu a carta aos Romanos, e é a carta mais teológica de Paulo. O tempo inteiro Paulo trata da questão da salvação, o tempo inteiro. E ele começa a sua carta dizendo: os judeus pecaram, os não judeus pecaram, todos pecaram. Lembra daquele texto? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a carta aos Romanos é a carta que dá ênfase à questão da salvação, e a salvação pela fé em Jesus Cristo. Nós encontramos, por exemplo, a doutrina da justificação. Nós não somos justos, mas nós somos justificados em Cristo. Por quê? Porque Cristo imputou, creditou a sua justiça na nossa conta. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Até porque Paulo faz uma declaração lá na carta aos Romanos que eu acho extraordinária, principalmente porque saiu das mãos de Paulo. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E ele chega à seguinte conclusão: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí logo depois ele solta uma exclamação: graças, porém, que em Cristo Jesus nos livre por aí mesmo. Extraordinário esse texto, irmãos, quando Paulo diz isso. E quando ele diz desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É que naquela época, em alguns casos, quando alguém cometia um homicídio, ele recebia a seguinte sentença: o sujeito que ele tinha matado era amarrado nele, e ele tinha que andar com esse cadáver no corpo dele, e o cadáver ia apodrecendo nele. Imagina que situação, gente. Paulo está descrevendo é isso. O que Paulo está escrevendo é tudo, irmãos. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo carregava o cadáver dele. Nós temos, por exemplo, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, que é uma carta de vitória. Tenho dito aqui, se fosse aos corintianos, seria uma carta de derrota, né? Mas é aos Coríntios, é uma carta de vitória. Paulo escreveu com que objetivo? Responder perguntas. Eles mandaram uma lista de perguntas para Paulo, e Paulo foi respondendo. É o que nós encontramos na primeira carta. Basicamente é isso, é Paulo respondendo perguntas. E é uma carta extraordinária também. Extraordinária. Ele responde sobre o amor, sobre os dons, sobre mulher falar ou não na igreja, sobre impureza sexual, sobre casamento, sobre divisão na igreja, o que fazer com o irmão que foi surpreendido em pecado, por aí diante. Paulo responde perguntas. Na segunda carta, basicamente Paulo defende o seu ministério, também responde algumas perguntas.
E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele relutou muito, mas por causa da autoridade apostólica dele, estava em jogo, ele acabou contando algo que ele não queria contar, uma experiência ímpar que o apóstolo Paulo tinha tido, quando ele foi o quê? Arrebatado até o céu. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, porque os judeus entendiam que havia 3 céus. Terceiro céu, foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Paulo relutou durante 14 anos para dar este testemunho, mas como o apostolado dele estava em xeque, ele acabou contando esse testemunho, dizendo a respeito disso. Mas ele relutou muito. Nós temos, irmãos, a carta aos Efésios, que é a minha carta predileta, que onde Jesus é apresentado como o Senhor da graça. Do versículo 3 ao versículo 14, na tradução que nós usamos, RA, Revista Atualizada, que eu entendo ser a melhor tradução, não é porque a igreja presbiteriana doutorou, mas é porque eu estudei sobre o assunto, eu entendo que juntamente com a NVI é a melhor tradução que nós temos em português. Você vai perceber que não tem ponto, porque Paulo faz uma oração ali, ele não contém, ele faz uma oração de adoração ali, do verso 3 ao verso 14, pela salvação, pela graça, por intermédio de Cristo. E nos primeiros 3 capítulos de Paulo fala sobre a doutrina certa, que nós devemos ter a doutrina certa, o que nós chamamos na teologia de ortodoxia. A palavra orto significa reto, doxologia, ortodoxia, significa adoração ou louvor. Nós temos o louvor certo. Por isso que o ortopedista é aquele que coloca o osso no lugar certo, né? O reto. Daí vem a palavra ortopedia. Nós devemos ter a doutrina certa. Aí ele vai ensinando, capítulo 1, 2 e 3. Mas no capítulo 4, 5 e 6, Paulo não fala de doutrina certa, ele fala de prática certa, o que nós chamamos na teologia de ortopraxia. Praxis é prática, orto é reta, prática reta. Ou seja, o cristão é aquele que tem uma boa doutrina e uma boa vida, uma doutrina reta e uma vida reta. Não adianta, irmãos, você querer ter uma boa doutrina, mas não viveu. E não adianta você tentar viver uma vida reta sem conhecer a doutrina reta. Você não vai conseguir. Então tem que haver esta junção entre boa doutrina e uma boa prática. Ortodoxia e ortopraxia. Paulo se preocupa com essas duas coisas. E eu sugiro que você leia no decorrer da semana essa carta tão preciosa, que é a carta aos Efésios. Colossenses, alguns dizem que é muito parecida com a carta aos Efésios, e eu também acho. Só que eu entendo que a carta aos Colossenses não dá ênfase a Jesus como o Senhor da graça, mas como o Senhor soberano. Ele apresenta Jesus como Criador de todas as coisas, sustentador e Redentor. Porque Deus é o meu Criador e o meu sustentador é uma coisa, Ele é de todo mundo. Agora, Redentor não. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, dos que creem no seu nome. Então, Paulo está dizendo o seguinte: Deus te criou, Deus te sustenta, mas Deus também te redime. Ele é o seu Redentor. Criador, sustentador e Redentor. Outra coisa que nós encontramos é que na carta aos Colossenses,
Paulo apresenta Jesus como sendo a sabedoria encarnada, porque ele diz que em Jesus habita todos os tesouros da sabedoria. Ou seja, se você quer ser sábio, estude os 4 evangelhos, aprenda com Jesus, perceba como Jesus agiu diante das circunstâncias da vida. Aí sim, você vai adquirir a sabedoria. Mas um dos versículos mais lindos da carta aos Colossenses é aquele que diz que Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós, que constava em ordenança. Nós temos a carta aos Filipenses, que é chamada a carta da alegria, porque 7 ou 8 vezes Paulo diz: alegrai-vos, alegrai-vos, e por aí em diante. Talvez o ápice é o capítulo 4, verso 4: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava preso na cidade mais importante daqueles dias, Roma, mas mesmo assim, o tempo inteiro ele escreve para alegrar os cristãos, dizendo que a alegria do cristão, ela não depende das circunstâncias, porque ela é ultra circunstancial, porque a alegria do cristão não é nas circunstâncias, mas numa pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele deixa muito claro na carta aos Filipenses que a alegria não é uma opção, é um mandamento, é um imperativo, é uma ordem de Deus. Alegrai-vos. Agora, poderia deixar passar? Poderia, mas não vou deixar passar. Queria que você abrisse em Filipenses. O último capítulo. Paulo nos ensina algo extraordinário. (21 e 22). 4, 21 e 22. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Pergunta: quem são os irmãos que se encontravam com Paulo? Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Gente, Paulo estava preso, de um lado 2 soldados, de outro lado 2 soldados, a guarda de elite, que é a guarda pretoriana. Paulo prega o evangelho para esta guarda de elite e diz a palavra de Deus que alguns guardas se convertem. E Paulo termina a carta dizendo: todos os santos vos saúdam. Pasmem, especialmente os da casa de César, especialmente os da guarda pretoriana. Se teve jeito para mim, meu irmão, tem jeito para qualquer um. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Tem jeito para prostituta, tem jeito para bandido, tem jeito para Fernandinho Gueiramar, tem jeito para todo mundo. Filemon é uma carta de um capítulo só, mas é interessantíssima, que mostra que Deus não faz acepção de pessoas. É um escravo fujão que se encontra com, conhece Paulo na prisão. Paulo prega o evangelho para ele, Onésimo, e manda ele de volta para o seu patrão, que chama Filemon, e pede a Filemon que receba Onésimo não como escravo, e sim como irmão, porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso é extraordinário, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas, que em Cristo somos todos iguais. Nós temos a carta, as cartas que nós chamamos cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, onde nós temos, irmãos, as qualificadoras ou as qualificações do pastor, do presbítero, dos diáconos. Paulo orientando Timóteo, como Timóteo deve proceder, como
como o líder deve viver, como o líder deve proceder, e por aí em diante. Conselhos extremamente práticos a Timóteo, conselhos extremamente práticos a Tito. E nós temos a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, que foi 2 Timóteo, principalmente o capítulo 4, onde Paulo descreve a vida dele na prisão. Agora Paulo não estava dentro de uma casa, como na primeira prisão, mas dentro de uma masmorra. Segundo alguns especialistas, 10 dias depois de Paulo ter escrito essa carta, Paulo foi levado e foi decapitado. Nós temos as cartas que nós chamamos de petrinas, que foram escritas pelo apóstolo Pedro. Cartas encorajadoras, irmãos, para encorajar os cristãos que estavam começando uma perseguição ferrenha contra os crentes. Aí Pedro escreve uma carta. Aí Pedro coloca lá o exemplo de Jesus Cristo, que sofreu, mas foi firme até o fim. E assim como Cristo, nós devemos permanecer firmes, ainda que debaixo de muita perseguição. Pedro dá conselhos práticos aos irmãos. Quer ver que conselho prático que Pedro dá aos irmãos? Se você, marido, se você, esposa, estão brigando todo dia, tome cuidado, Deus não vai responder as suas orações. Que conselho mais prático que esse? Pedro dá esse tipo de conselho. Nós temos, irmãos, a carta de Tiago. Que carta extraordinária, gente. Tiago é considerado Provérbios do Novo Testamento. O sujeito mais prático do Novo Testamento é Tiago. Conselhos assim simples, mas duros muitas vezes. Tiago chega a dizer algo chocante. Vocês creem que Deus é um só? Fazem muito bem. Até o diabo crê, mas o diabo tem uma vantagem: o diabo crê e treme, vocês não. Já pensou que palavra dura é essa? Vocês fazem acepção de pessoas, vocês tratam ricos de uma forma e pobres de outra. Uma carta que deve ser lida, irmãos, assim como muitos leram com muito carinho. Tem conselhos práticos para viver a fé cristã. Você vai ver, irmãos, que ele repete muita coisa que Jesus disse no Sermão do Monte. Talvez por ser irmão de Jesus, ainda que não cria nele, né? Pelo menos ia ouvir para criticá-lo, né? Imagino eu que ele esteve presente lá no Sermão do Monte. Foi pastor lá em Jerusalém. Era chamado Tiago, joelho de camelo, que ele orava o dia inteiro ajoelhado e criou aquela crosta no joelho dele, aquele calo enorme, parecia que ele tinha 2 joelhos, de tanto orar. Era chamado Tiago justo também. Nós temos, irmãos, a carta de Judas, uma carta muito preciosa também, um capítulo só. Judas queria escrever sobre salvação, ele diz isso lá, mas por causa das circunstâncias, ele teve que mudar o conteúdo da carta, e ele escreveu uma carta de defesa da fé, que nós chamamos em teologia de apologética. Ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele escreveu uma carta para defender a fé, porque havia muita imoralidade no meio do povo de Deus. Havia muita gente que desprezava a lei de Cristo. Havia muita gente zombando do sagrado. Aí ele escreve essa carta extraordinária, pegando exemplos
dos mais diversos do Antigo Testamento. E por último, irmãos, nós temos um livro que nós ficamos 4 ou 5 semanas falando sobre aquele que é o panorama do livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse nada mais é do que revelação de Deus. É um livro que gera esperança. É o livro das bem-aventuranças. Nós temos nele 7 bem-aventuranças. E a primeira delas, talvez seja a mais importante. Capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e aqueles que guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Leem, ouvem e guardam. Basicamente, irmãos, foi isso que nós estudamos durante 70 semanas.